Essa paz do Senhor Jesus. Bem, você pode abrir a sua Bíblia comigo. É o Epístola aos Romanos, capítulo de número 8. É o tema dessa festa. Quando você vai achar o texto aí, eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Estamos reunidos na casa do Senhor Jesus. Eu fui apresentado aqui pela minha esposa, o Diabo Marcos, a Silvia, Ribeira, Guilherme, como meu filho, né? Estamos agradecendo a Deus e dando definitivamente essa mensagem para cá. Deixando um abraço também para o pastor Diogo Moraes, como dirigente da nossa igreja. A gente tem esse abraço para o pastor Rogério, esse ministro deste campo, pastor Moisés também, muito Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos que estão em Cassiana, também que nos fez o convite. Nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, Deus abençoe a sua vida, o Senhor, o Daí, para Jesus trabalhar. Pastor Sebastião, por quanto tempo? O pastor Sebastião da porta, Deus é bom para a gente, né? Você que está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o verso de número 1, depois nós vamos ler a partir do versículo de número 14 em diante. Romanos, capítulo 8, verso 1, quem achou, diga amém. Diz o texto: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que o torna filho por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E você toma o seu assento dando glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que faz menção a um dos textos mais conhecidos por nós, que está mensurado na epístola que o apóstolo Paulo escreveu ao povo que estava em Roma. Esta epístola que Paulo escreve a Roma, ela é a 6ª carta paulina que Paulo escreve de Corinto. Na nossa cronologia bíblica, nós sabemos que é a primeira carta escrita por Paulo. Paulo está em Corinto e Paulo escreve com preocupações para a igreja que está em Roma. Paulo escreve esta carta e quem tem a responsabilidade de entregar esta carta é uma irmã, uma serva do Senhor, chamada Febe. Paulo está em Corinto, Paulo escreve esta carta. Esta carta Paulo vai escrever por volta do ano 58 ao ano 60. Paulo vai estar escrevendo esta carta para alertar a igreja que estava em Roma acerca das doutrinas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta carta, ela tem como objetivo tratar os verdadeiros princípios cristãos. Então, se nós aceitamos a Jesus e pulamos a carta que Paulo escreve a quem está em Roma, nós perdemos parte do que são os princípios cristãos para todos nós que estamos aqui. Esta carta que Paulo escreve é uma carta doutrinária para estar ensinando a igreja que está em Roma os princípios acerca da missão e do que Jesus veio realmente realizar. Havia no meio do povo de Roma uma confusão teológica. Alguns seguiam a lei que os judeus pregavam e ensinavam, e outros estavam abrindo a sua mente ainda para o que era o verdadeiro evangelho. O tema central do que Paulo escreve é a revelação da ira de Deus contra
externa, Deus poderia se revelar a eles. Mas nós sabemos que é bem verdade, que Deus ele não está apenas preocupado com as coisas que são externas. Deus está preocupado com aquilo que está dentro de nós. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. No capítulo de número 1 da carta que Paulo escreve a Roma, Paulo apresenta Jesus Cristo como Salvador. Irmãos, é inegável que nós não conseguimos fazer nada sem sabermos que Jesus está ao nosso lado. Eu quero até dizer melhor, essa festa que aqui acontece hoje, neste tempo, não aconteceria se fosse apenas por nós, se fosse apenas pela nossa força, mas nós estamos aqui porque Jesus está na casa. Eu gosto desse texto aqui, quando Paulo apresenta que Jesus é a pedra principal do Evangelho, é a pedra principal da doutrina, e nós vamos observar também no Evangelho de Marcos, capítulo 2, no verso 2, o texto diz que Jesus mais uma vez volta a Cafarnaum. Jesus entra em Cafarnaum, Jesus vai procurar uma casa para pregar, e olha que coisa maravilhosa, no verso de número 1, o escritor que é Marcos vai dizer, e a casa estava cheia, porque Jesus estava na casa. Que coisa maravilhosa é saber que a gente não veio aqui ver quem foi cantar, quem foi pregar, quem foi dirigir, mas nós entramos aqui porque Jesus está na casa. E só vai pelo menos 3 crentes pentecostais aqui, que estão aqui porque Jesus está na casa. Levante uma das suas mãos nesta noite. Nós viemos aqui por causa dele. A nossa entrada e saída da casa se dá porque Jesus está na casa. O milagre só acontece porque Jesus está na casa. O batismo do Espírito Santo só acontece porque Ele está na casa. Aí, se você pegar essa palavra aí, pega nas suas mãos, a tua família só está de pé porque Ele está lá. O teu ministério só está de pé porque Ele está lá. O teu trabalho só não fecha a porta porque Jesus está lá com você. Então não tem como a gente começar a falar de doutrina bíblica sem falar do dono da doutrina. Então Paulo diz aos Romanos, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus traz-nos a santificação do Espírito. E o tema dessa festa é a carne versus o Espírito. Paulo está tratando no capítulo 2 que as marcas externas não podem dizer quem você é no teu interno. Porque existia um grupo de judeus que andavam no meio de Roma e se achavam os tais, porque tinham a circuncisão da carne, mas não eram circuncidados no Espírito. E o que tem de judeu no nosso meio hoje? Ele não fala hebraico, ele fala português. Ele tem marca externa, ele anda de terno, ele anda arrumado, ele anda perfumado, mas isso não quer dizer nada. Olha o que Paulo está dizendo, mas vai a circuncisão do Espírito do que a circuncisão da carne. O céu foi feito para quem tem
Tem gente no meio de vocês que está enganando vocês. Mas o Espírito vai mostrar quem é e quem não é. Se você puder catar a mão de alguém e dizer para ele assim, o Espírito vai mostrar quem é e quem não é. Deus está dizendo, no dia, tu verás quem é e quem não é. Olha o fogo de Deus aí, mostrando quem é, mostrando quem não é. É noite de algumas coisas serem reveladas pelo Espírito de Deus. Capítulo 3. Paulo fala sobre a justificação. Porque para os judeus, como que pode alguém que peca, alguém que se prostitui, alguém que bebe, alguém que dança pagode, dança forró, aceitar Jesus amanhã aí rindo? Paulo explica isso. Paulo fala sobre a justificação no capítulo 3. Por quê? A justificação é uma ação divina. A gente não consegue entender a justificação de Deus, porque era algo divino. A justificação é Deus olhar para você cheio de carrapicho e dizer, cantava forró, dançava a noite toda, fazia o que não prestava, mas se arrependeu, levantou as mãos. O meu sangue limpou de todo pecado, o meu sangue tirou toda a chaga, e agora para o mundo não prestava, mas eu valorizei a tua vida. Ai, Jesus! O que é a justificação? A justificação é um tribunal. É um tribunal onde há Deus como juiz, há um advogado de acusação que é o diabo. Ele diz, tu não prega não, rapaz. Tu só se envolve em prostituição, tu só se envolve em coisa que não presta. Ele merece ser condenado, mas de repente, como está na primeira carta de João, capítulo 2, João escreve, meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. O advogado de acusação se levanta para apontar o dedo, mas quando ele se levanta para apontar o dedo, o advogado fiel se levanta e diz, está aqui a marca das minhas mãos, está consumado. Então, ser justificado é ser agraciado a uma coisa que a gente não merecia. E o que tem de gente nariz em pé no nosso meio? Eu posso, eu sou, eu estou. A gente não tinha valor nenhum. Mas quando ele disse assim, o Espírito está em ti. Pode faltar roupa, pode faltar sapato, pode faltar o que for. O que não pode faltar, não sei se você concorda comigo, mas o que não pode faltar é óleo sobre a tua cabeça. Pode faltar comida, pode faltar bebida, pode faltar o que for, mas tem óleo, tem óleo, tem óleo, tem óleo. Deixa eu ver quem tem óleo aqui, deixa eu ver quem tem azeite. Levanta a tua mão, pelo amor de Deus, azeite na tua vida. Pode faltar tudo, mas não falta o azeite sobre a cabeça. Capítulo 4, Paulo fala sobre exemplos de homens que foram justificados pela fé e não olharam as circunstâncias. Abraão, mesmo na sua idade, Nelson, avançada, Romanos 4:20, Paulo diz, e não duvidou Abraão da promessa do Senhor por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quanto mais glória a Deus você dá, mais a tua promessa se aproxima. Tem alguém que pegou isso aqui? Quanto mais você dá glória, mais a tua promessa está chegando. Enquanto eu estou pregando aqui, desceu do céu aqui para mim agora. É na medida do teu glória que a promessa vai se aproximando. É na medida que você adora que a promessa vai chegando, 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 vai chegando. Então vai dando glória, vai dando aleluia. A promessa
sobre o pecado. Porque a gente era todo porco, todo errado. Mas Paulo diz assim: aonde abundou o que não prestava. Tentava muita coisa que não prestava, mas vai pregar muita coisa que presta. Paulo diz: aonde abundou o pecado. Ele não diz que abundou a graça. Ele não diz que foi igual ao pecado. Ele diz: aonde abundou a graça, superabundou. Aonde abundou o pecado, superabundou. Sabe o que ele está dizendo? Há uma medida maior da graça de Deus para ser doada sobre a sua vida. Deixa eu ver quem recebe esse tamanho merecido de Deus. A graça superabundou em você. Aonde o pecado trabalhou, superabundou a graça. Sabe o que é superabundar? É alguém que tinha propriedade de um terreno e chega alguém do lado e fala assim: sai daí que o terreno agora é meu. É chegar alguém maior do que quem estava. Tem gente aí que não poder com o diabo demais, né? Quando Jesus chega no terreno, ele tem que sair. Porque chegou alguém mais poderoso do que ele sabe. Então, superabunda a graça. No capítulo 6, Paulo fala sobre o batismo. Eu disse que a carta é doutrinária. Paulo fala sobre o batismo, a morte do velho homem e o nascimento de um homem novo. Calma aí, se eu me batizei, morreu o velho homem, não nasceu novo, eu vou coisa errada. Mas calma, Paulo diz no capítulo 6, no verso 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de graça de Deus é vida. O salário que você recebe, o pecado é a morte, mas o dom da graça de Deus é a vida eterna. Jesus mesmo vai dizer aos seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não adianta tentar ir ao Pai sem mim, porque ninguém chega ao Pai se não passar pela vida eterna. Aleluia. Capítulo 7, Paulo trata sobre sermos escravos miseráveis como éramos. Essa é a palavra mesmo que Paulo fala. Escravos miseráveis. Até que nós encontramos um novo Senhor. A gente fazia o que o diabo mandava a gente fazer no nosso ouvido. Mata ele, mata ela, extermina ele, fuma um cigarro, usa droga, se embriaga hoje, se envolve na prostituição. O diabo falava isso no nosso ouvido. Mas quando Deus entra na nossa vida, sai tudo que não presta. Se você puder levantar nas suas mãos, eu preciso ministrar aqui sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Quando Jesus entra na tua casa, tudo que não provém de Deus, pega a mala, arruma as coisas e vai embora. É por isso que João, no capítulo 1, versículo 29, diz que João estava batizando. Jesus se aproxima e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. É por isso que em Mateus capítulo 3, João diz: eu não sou digno nem de carregar sua sandália, ele é mais poderoso do que eu vos batizo com água para a remissão de pecado, mas esse vos batizará no Espírito Santo e no fogo. A sua mão é como uma pá, é limpa, é sara, é cura,
somos sarados, temos o nosso Senhor. E agora, já que Paulo doutrina a igreja de Roma, ele começa a falar sobre a guerra que existe entre a carne e o espírito. Porque a nossa carne, ela contém o pecado original, que ninguém consegue correr dele, a não ser Jesus, que foi nascido do Espírito. Mas nós temos o pecado original na carne. Você quer vir para a escola dominical e o colchão não quer deixar. Você quer vir para o culto, mas a pizzaria não quer deixar você vir. Porque é uma luta, pastor Moisés, entre a carne e o espírito. Mas você lembra que Paulo escreveu uma carta dizendo assim: não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Agora Cristo vive em mim. Eu não sei se você pode pegar a mão de alguém que está do seu lado e dizer para ele: quem vive em você agora é Jesus. Quem comanda a tua vida é Jesus. Quem anda por você é Jesus. Pega a mão de alguém aí, pega a mão de alguém. Diga para ele: Jesus agora controla, domina. Ele trabalha, ele anda, ele caminha. Ele Deus conduz. Você vivia pela carne, mas agora tem o Espírito. E o Espírito é como um estômago. Você quer se abastecer da carne, o Espírito diz: vai eu. A carne quer se alimentar de muitas coisas aí, o Espírito está assim: vai orar. Romanos 8:1, eu corro pro fim. Paulo escreve dizendo: pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Tem alguém que quer até te apontar, mas não consegue. Porque todo domingo de manhã você pega a revistinha DVD, coloca debaixo do braço e sai com um sorriso desse tamanho sem tomar café às vezes. E vê que é bebê. E tem alguém na portaria dizendo: a paz do Senhor, meu filho. Que bênção você está aqui. Aí tem alguém que mora do teu lado querendo até te apontar, mas ele não consegue. Como que falta comida, ele adora. Como que a porta está fechada, ele adora. Como que está faltando, ele adora. É porque quem anda pelo Espírito não se sustenta com as coisas da terra. Quem anda pelo Espírito sabe que um dia Deus vai abrir o céu. Ele vai entrar com providência. Tem alguém aqui que anda pelo Espírito? Levante a sua mão, que de pentecostal. Abre a sua boca aí. Adore ele. Eu não tenho como te apontar, até com querendo apontar, mas não consegue. Eu quero achar uma brecha dele lá na Vila e não consigo. Não dá. Como condenar quem não vive por Cristo? Então Paulo diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Sabe o que ele diz? O Deus juízo eu já venci. Para de bater boca com quem não tem que bater, minha filha. Eu vou falar dele dentro. Para de usar a força do teu braço na tua casa. Não tem condenação. Você vai chegar em casa e dizer assim: não tem condenação, não tem fofoca, não tem disse-me-disse. Pode bater boca da direita, pode bater boca da esquerda. Não há condenação, não há apontamento, não há condenação. Alguém pega essa palavra atrás, eu vou ministrar. Não há condenação para quem
O verso 14 que nós lemos, Paulo fala assim, ó, quem anda pelo Espírito é guiado pelo Espírito. Então Paulo, quando escreve também a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, ó, eu não pude vos falar em espirituais, porque só discernem que é espiritual aquele que é espiritual. E discernem quem, pastor Rogério? O que é carnal, quem é carnal. Mas aos Romanos ele diz assim, ó, quem anda pelo Espírito é guiado pelo Espírito. Mateus capítulo 4, Jesus vai ao deserto ser provado. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que leva Jesus para o deserto? Jesus diz assim, eu sou filho de Deus, vou para o deserto que eu quero. Ele é guiado pelo Espírito. O diabo diz, tu está com fome, eu sei. Responde essa pedra então aí. Ele diz, eu não, estou guiado pelo Espírito. Quem me sustenta é o Espírito. Aleluia. Eu não vou transformar pedra nenhuma no pão, porque a palavra do meu papai me alimenta aqui no deserto. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, ele diz ao Satanás. Satanás diz, olha, eu posso te dar tudo o que tu quiser. Eu te dou toda a terra, eu te dou toda a glória. Não. Quem anda pelo Espírito sabe que vai vencer no dia certo e na hora certa. Após que após a ressurreição, ele disse, agora, diabo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O diabo diz, vai, lança-te do alto, porque diz que eu estou sendo na ordem do teu Espírito. Ele diz, não, eu não preciso me matar, eu não preciso me suicidar, porque quem anda pelo Espírito sabe que a vida eterna aguarda. Atos 12, Pedro está na prisão, Pedro está guardado, a igreja está orando, tem 16 soldados guardando Pedro. Para que tanta gente vai guardar um nome só? Mas Pedro está guardado. Daqui a pouco, pastor Rogério, se escuta um som. E só Pedro que vê o anjo, o soldado não vê. Porque quem é espiritual enxerga o que é espiritual. O anjo desce assim, ó, bota toda a tua roupa e me segue. Pedro sai da prisão, não chama os anjos. E vai seguindo o anjo. O Espírito do Senhor mandou o anjo para a prisão. Ele vai seguindo o anjo. Ele passa a primeira porta. Diga para alguém assim, ó, você vai passar a primeira porta. Ele não vai nem saber que passou. Fala das portas, me ajuda a pregar. E diga para alguém, você vai passar a primeira porta e nem vai saber que passou. Aí o anjo continua guiando Pedro. Ele passa pela segunda porta. Diga para alguém, você vai passar pela segunda porta. Isso, diga para alguém, você vai passar pela segunda porta e nem vai saber que passou. O anjo vai guiando Pedro. Ele passa pela terceira porta e última, que é a porta de ferro. Diga para alguém, você vai passar pela terceira porta e nem vai saber que passou. A Bíblia diz que Pedro, quando sai da prisão, volta a si. O que ele está dizendo aqui não era Pedro que estava andando, era o Espírito que estava guiando. Se tiver 3 pessoas aqui para levantar sua mão enquanto eu ministro essa palavra, quem vai te carregar, quem vai te guiar, quem vai te conduzir é o Espírito. Nem vai saber como passou. Aí Pedro diz, o que eu estou fazendo? Eu já saí, eu já voltei assim. Eu diz, vai lá, eu estou orando por você. Então alguém é guiado pelo Espírito. Quem anda pelo Espírito sabe que é filho de Deus. Tem gente no nosso meio que não tem convicção da salvação, gente. Mas quem anda pelo Espírito sabe que é filho de Deus. Você lembra que João escreve a sua carta no seu Evangelho, e diz assim, ó, ele é o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós o vimos com o esplendor da sua glória. E aí no versículo 11 ao 14 ele diz, o Verbo veio para ganhar os seus, mas os
seus não quiseram. Porém, todos quanto recebeu, todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixa eu ver aonde estão os filhos de Deus nesta noite. Quem anda pelo Espírito é filho, é filho, é filho, é filho, é filho, é filho. Se você anda pelo Espírito, você é filho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. A adoção te abraçou, Ele te abraçou. Quem anda pelo Espírito tem um papai. Quem anda pelo Espírito tem um papai. O que é mais importante para a gente aqui? Quem anda pelo Espírito tem uma herança e será glorificado. Olha, irmão, é muito bom te receber casa, carro, chave. É muito bom. Campo de libertação é uma maravilha. A chave caiu ali, pega aí agora. Abriu a vida da chave. É muito bom. O apartamento, pode dar entrada não, mas você entrada. É uma bênção. Mas a maior herança da igreja, a chave nunca vai estar na nossa mão. A maior herança da igreja é se tiver uma igreja que ama, que está dizendo, toda vez que Senhor Jesus aqui vai ficar um negócio. Porque quem é filho tem herança. Quem anda pelo Espírito é co-herdeiro de Cristo. Aleluia. É por isso que a palavra de consolo de Jesus por discípulo não é casa, não é carro, não é comida, não é bebida. João capítulo 14, verso 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Apocalipse capítulo 3, verso 11 diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A minha pergunta para os senhores e senhoras é: quem vai estar lá? Quem quer estar lá? Quem quer ser arrebatado? Levante a sua mão. Ele vai voltar a uma herança guardada em Deus para você. Aleluia. Quem anda no Espírito tem herança. É por isso que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 51: eis que eu vos digo mistério. Na verdade, nem todos nós. Porque tem gente que vai ficar aí. Por isso que Paulo fala, nem todos nós. Porque tem gente que está no meio do povo, mas vai ficar. Aí diz assim: eis que eu vos digo mistério. Na verdade, nem todos morrerão, mas seremos transformados em abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos aqui seremos transformados. Porque é necessário que a carne, que é corruptível, que não presta, se revista da incorruptibilidade. E subiremos ao encontro de Jesus, e se ouvirá do céu uma voz que vai dizer: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, aonde está o teu aguilhão? O aguilhão do pecado e da morte cheguei, mas graças a Deus que nos dá vitória. 1 Coríntios 15, 58 diz: meus irmãos, por causa disso, por causa do arrebatamento, seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha para o crente bonito que está do teu lado aí, e diga para ele: ele vai voltar, ele vai voltar,
Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Diga, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Quem é filho, quem anda no Espírito vai ser transformado. Quem anda no Espírito não compara as aflições de subir com a glória que vai ser revelada. Espera só mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e será revelado. E tem uma coisa legal aqui: quem anda pelo Espírito não se sujeita a vaidade. Quem anda pelo Espírito não está preocupado com ele. Quem anda pelo Espírito está preocupado com nós. Tem gente que acha que anda pelo Espírito, nossa, deixa ele cair sozinho. Não. Diga para alguém que está do seu lado: eu não vou te perder para o inferno. Tem gente aí que não vai, olha aí. Diga para alguém: eu não vou te perder para o inferno. Diga para alguém, irmão, isso. Libera essa palavra aí. Libera para alguém que está bonitão do teu lado aí, bonita, isso. Diga que você não vai para o inferno. Eu vou pegar no teu ouvido todo dia. Eu vou orar por você todo dia. Porque quem anda pelo Espírito não tem vaidade. Quem anda pelo Espírito não tem o eu. Quem anda pelo Espírito tem o nós. Quem anda pelo Espírito tem o nós. Quem anda pelo Espírito tem o nós. Quem anda pelo Espírito pensa no outro. Quem anda pelo Espírito ama o próximo. Quem anda pelo Espírito tem alegria, tem gozo, tem paz, tem mansidão, tem temperança, tem fé. Quem anda pelo Espírito se preocupa com alguém. Quem anda pelo Espírito ora por alguém. Cadê a igreja? Quem anda pelo Espírito, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e verdade. Quem não anda pelo Espírito está preocupado com o sacerdote e não com o cordeiro. Eu sei que as horas são avançadas, mas eu queria pedir você que ficasse de pé para nós encerrarmos. Da minha esposa, Joane, que aqui é uma nova alegria, aqui no meio que você já sabe por ela. Eu quero dizer a você que existe um amigo chamado Espírito Santo que te ama. Mas eu queria que, se a mídia puder botar aqui Romanos 8:31, a gente vai tratar isso aqui hoje. Romanos 8:31. Olha que a Joana vai vir louvar o Senhor. Romanos 8:31. Se não tiver aqui, abre o Bíblia aí. Romanos 8:31. Nós vamos tratar esse texto aí, irmão. Vamos falar com vontade isso aí. Fala com vontade. Os adolescentes colocaram aqui são fortes, né? Se eu sou a flecha, pode me lançar. Então vamos lá. Isso. Então aqui aí, Romanos 8:31. Nós vamos tratar uma voz bem forte, tá bom? Nós vamos ler do 8:31 até o final do texto. Você sabe qual é o final. Nós vamos tratar bem forte esse texto hoje aqui. E saiba que não há condenação contra a tua vida. Não há condenação contra você. Não há condenação contra a tua família, se a mesma está em Jesus. Aleluia! Romanos 8, versículo 31. Vamos ler com bastante voz, com bastante ênfase. Eu vou tirar o microfone aqui e você vai indo, dando lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar nessa noite. Em nome de Jesus, no 3. 1, 2, 3. Quem te lembra? Isso! Isso, vamos lá! 32, vamos lá! Aquele! Isso! Vamos ler com vontade, vamos ler. Pode ler, irmão, vamos lá. Isso!
continuando, vai recebendo isso aí. Isso. Vamos lá até o 36. Vamos lá, com força, com força. Com força. Isso. Isso. Mas em todas essas coisas, vamos lá, somos mais que vencedores. 38. Pois nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem a profundidade, em qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Cristo. Pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga: nada,
olhos. Fecha os olhos aí.